Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns minutos, terminar o pessoal de entrar e a gente já inicia o nosso webinar. Bom, pessoal, vamos começar o nosso webinar. O restante dos participantes que forem chegando vão se acomodando aí, participando do nosso bate-papo. Quero desejar boas-vindas a todos, um bom dia, obviamente, né? Nós estamos dando prosseguimento às semanas de webinar sendo promovidos pela Midas, sempre trazendo algum tema relevante, alguma coisa importante que está acontecendo dentro da nossa área de atuação. Estou aqui me apresentando, né, logicamente, meu nome é Jorge, eu sou executivo de vendas e estou aqui bem acompanhado pelo Luiz Merigui. Bom dia, pessoal. Novamente aqui, mais uma semana, trazendo conteúdo aí, trazendo um bate-papo para nós aqui, enfim. Vamos ser produtivo aqui. Espero que vocês possam também colher todos esses insights que nós vemos trazendo aqui para vocês, tá? E aqui, dando prosseguimento, né, acredito que vocês já estejam vendo minha tela, se tiver, dá um joinha aí para que eu possa acompanhar. Nosso tema de hoje, falando a respeito de SAP, falando a respeito de documentos fiscais e falando a respeito do fim do GRC, né, e como que a gente pode colaborar para poder trazer agilidade, para trazer eficiência dentro do embalde de documentos fiscais. Acredito que nós temos aí algumas pessoas que já nos conhecem, temos novos participantes, então é sempre importante para que a gente deixe claro, né, quem nós somos, quais são os nossos objetivos, onde nós já estivemos. Então, falando um pouco a respeito de Midas e trazendo para vocês números de grandeza, né? A Midas está em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é uma empresa que já está no mercado há pouco mais de 20 anos. E a Midas ela é uma empresa voltada para a parte de GRC. Então, o que diz respeito à parte de governança, risco e compliance, nós temos condições de atuar e trazer agilidade, trazer melhora, trazer mais transparência para esse processo, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente. Nós temos aqui dentro desse slide grandes clientes,
Só que falando a respeito da Midas e a sua atuação, é basicamente assim, a Midas ela tem a possibilidade de atuar em empresas de grande complexidade, então acredito que de todos os clientes que estão expostos aí, vocês conheçam pelo menos algum. Então, nós conseguimos atuar em clientes com alto grau de complexidade e também conseguimos trabalhar em clientes com um grau de complexidade mais baixo. Então, isso nos faz conseguir atender todo e qualquer vertical, não estando nichado, seja numa área específica, então, por exemplo, no agro, ou então em outra área, falando de construção e assim por diante. Nós conseguimos atender toda e qualquer tipo de cliente. Esses clientes nos proporcionam grandes números, então, falando especificamente dos que estão expostos para vocês hoje, a gente atua em mais de 20 países, nós temos mais de 1 milhão de documentos processados mensalmente. Falando a respeito da parte de cadastro, né, que é aquela área que a gente consulta para poder verificar se um cliente ou um fornecedor ele está com todas as situações previstas para poder realizar um atendimento para nós, e mais de 840 mil fornecedores certificados em diferentes países. Então, esses grandes clientes, né, esses grandes players de mercado, nos traz essa experiência, toda essa expertise para poder atender todo e qualquer grau de complexidade do negócio. Aqui nós temos uma matriz comparativa falando especificamente, né, o como que a Midas atua voltado para a parte de RC e como que outros players de mercado, né, onde a gente acaba fazendo algum tipo de competição, algum tipo de concorrência, eles atuam. Então, aqui fica muito claro que nós estamos totalmente direcionados, totalmente livres e dispostos ao aprendizado junto com os nossos clientes, justamente para poder conseguir atuar dentro de todas essas áreas e, atuando dentro de todas essas áreas, eliminar a complexidade, as dificuldades e a burocracia também que tem no dia a dia das áreas que atuam voltado para a parte de GRC. A Midas, com todo esse aprimoramento, né, que ela vem fazendo no decorrer de toda a sua história, hoje nós podemos falar e mencionar que nós temos um ecossistema voltado para a parte de GRC. Então, nós conseguimos atuar desde o momento, né, falando aqui especificamente de você conseguir validar um fornecedor para que você consiga atuar dentro da compra. Então, ponderando cenários, né? Antes de comprar de um fornecedor, eu preciso verificar se ele tem condições de me atender. Então, como que eu posso fazer essa verificação? Primeiro ponto, eu posso, dependendo da situação, eu posso fazer um relatório reputacional. Eu vou verificar se esse cara tem, se ele é uma pessoa politicamente exposta, né, o sócio dessa empresa. Eu vou verificar se ele tem alguma menção a trabalho análogo escravo, ou então eu preciso fazer uma certificação. Pensamos que esse cara vai fazer uma manutenção dentro da minha indústria. Será que ele tem todas as qualificações para poder fazer esse tipo de atividade? Depois que eu faço essa análise, né, se ele pode ou não me atender, eu cadastro esse fornecedor dentro do meu RP. Então, falando especificamente do SAP, que é um pauta do nosso webinar hoje, eu cadastro esse fornecedor dentro do meu RP. E agora ele está apto a poder fazer essa prestação de serviço. Executou a prestação de serviço, agora nós vamos para a fase que esse fornecedor precisa emitir um documento fiscal, né, uma nota de mercadoria, ou então uma nota de serviço, ou fazer o transporte de alguma coisa que está sendo adquirido dele. Então, toda essa gama de documentos fiscais ele precisa ser capturado em algum lugar. Então, vamos até as prefeituras, vamos até o Cefaz, ou então ele direciona para a gente por e-mail, ou então o nosso portal, onde existe um ecossistema para que ele faça o input desses documentos fiscais. Então, qual que é o intuito aqui dessas etapas que a Midas se propõe a fazer e faz muito bem? É que a gente consiga ir até o canal de entrada desse documento fiscal, então prefeitura, Cefaz e assim por diante, fazer uma validação desse documento fiscal, né?
E depois da validação desse documento fiscal, e quando a gente fala de validação, eu vou até dar um spoiler aqui do que a gente vai ver pela frente. Quando a gente fala de validação do documento, é dar entrada efetivamente dentro do RP, aonde você consiga fazer toda a verificação relativa a esse documento fiscal. Então, se o fornecedor ele tem cadastro ou não, se os impostos são correspondentes, falando de serviços, se os impostos são correspondentes a 116 que eu tenho cadastrado dentro do meu RP versus o que foi informado no documento fiscal. Então, tem uma série de verificações, uma série de validações para que a gente entregue esse documento ao RP e vocês façam a escrituração dele. Posterior a isso, você faz a programação de pagamento. O fornecedor ele vai ter essa visão da programação. Então imagina, o fornecedor hoje ele vive entrando em contato com a parte de contas a pagar para poder saber, já prestei o serviço, preciso receber. Quando que vocês vão realizar esse pagamento? Já com a plataforma, né, com o ecossistema da Midas, vocês não vão ter mais esse tipo de situação. O fornecedor tem condições de verificar quando que ele vai receber pela prestação de serviço ou pela venda de um produto. E depois disso, confirmação do pagamento dentro desse ecossistema. Então, a gente consegue pegar, né, o começo, o meio e o fim de todo esse processo, né, da homologação de um fornecedor, a tomada dos documentos fiscais e a confirmação do pagamento. Só queria acrescentar um ponto aqui, Jorge, muito bom aí, acho que a sua fala. O ponto, acho que mais importante de tudo que a gente vem trazendo aqui nesses webinários semanais, né, gente, é justamente a capacidade que a Midas tem de olhar para o processo de ponta a ponta e entregar valor dentro de um único ecossistema, né? Trazendo isso para a realidade, gente, a gente está falando aqui que eu estou melhorando um processo operacional, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe na sequência, né? Olhando para um processo específico dentro do RP SAP, mas também trazendo transparência para o fornecedor, né? Nessa relação, é muito mais importante você dar transparência para o fornecedor também, e não olhar só para os processos internos, né? Então, nessa relação aqui, o fornecedor ele tem muito valor e tem muito dado a ser captado, né, para gerar essa transparência de parceria. Então, reforço aqui, né, gente, toda a solução pensado aqui e com ideias dos nossos clientes que trouxeram para nós também, olhando de ponta a ponta essa cadeia, né? Então, isso faz com que, quando a gente entrega uma obrigação acessória, todos esses riscos sejam eliminados em todas essas fases, né? Então, o processo de ponta a ponta ele fica um pouco mais saudável, né? Ele fica um pouco mais, muito mais assertivo e menos riscos para ambas as partes. Só um complemento, tá, Jair? Não, com certeza. E é também o seguinte ponto, né? A gente não coloca nem o fornecedor e nem o tomador como principal. A gente coloca os dois como principal e todo o risco ele passa a ser compartilhado, né? Porque as informações falando da parte de reputacional ou de certificação, isso também faz parte da responsabilidade do fornecedor. E ele imputando essas informações, cabe ao tomador fazer a conferência de tudo isso. Então, o risco e as informações elas acabam sendo compartilhadas. Perfeito, perfeito, Jorge. E aí, depois dessa introdução, né, falando a respeito da Midas, falando do nosso ecossistema, Jorge, eu acho que ficou no mute. tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. E aí, passando, né, por essa etapa de falar a respeito da Midas, falar a respeito do nosso ecossistema e como que esse ecossistema funciona, a gente chega ao nosso tema principal, né, falando a respeito do GRC. E aí eu passo a palavra para o Mirigui. Valeu mais uma vez, Jorge. Bom, gente, então, entrando no tema principal aqui desse webinário, né, a gente vem fazendo novamente esse semanal, e aí hoje o tema é voltado mais para o SAP GRC. Queria só voltar um pouquinho, antes de entrar no tema, para falar
como que a SAP, né, vem se posicionando no mercado quando a gente fala de um processo dentro do ERP, né? A SAP ela vem se posicionando nesses últimos anos e daqui para frente eu acho que a intensidade disso ela vai aumentar em três, quatro aspectos. Esses três, quatro aspectos ela dita como a SAP quer levar para o mercado o novo formato e o novo conceito, né? Então eles estão pensando muito na questão de inteligência artificial e automação e para que isso seja uma diretriz e para que isso seja na prática, eles estão tomando algumas decisões, principalmente de mudar todas as estruturas da SAP para um modelo cloud. A sustentação fica muito mais barata, enfim. Então, esse é muito o primeiro tópico que a SAP vem se posicionando no mercado e trazendo essas inovações. Tá? O outro ponto que eu acabei citando aqui também é a questão da nuvem, né? Então, todas as soluções e todos os objetivos da SAP é fazer com que isso fique na nuvem, né? Para facilitar todo o trabalho de sustentação, atualização e essas inovações satélites que podem ser incorporadas dentro do SAP, porque o conceito de fato é manter o clean core da SAP, né? Manter o clean core do ERP intacto ali e essas soluções satélites em volta da SAP aí sejam de fato que agregam valor para dentro do ERP. Então é muito mais nesse conceito que ela vem se posicionando e o porquê eu voltei um pouquinho no conceito para a gente entrar aqui no que de fato impacta aqui o GRC, né? Então, basicamente, o GRC é uma solução de governança, risco e compliance, voltado muito mais para notas fiscais, e isso tem muito correlação com o que a gente pratica aqui também, né, Jorge? Como você falou aqui no início, né, a gente é um especialista em GRC, gestão de risco e compliance de ponta a ponta, então a gente consegue falar com propriedade sobre esse tema aqui. Então, ela vem olhando para esse módulo, né, para o GRC, é, de uma forma, é, como eu posso falar mais precisamente, né? Olhando para os objetivos que ela traçou, o GRC ela ficou para trás, né? Então eles estão vindo muito mais com um conceito aqui de nuvem, um conceito que a gente está falando aqui, que é o DRC, né? Que é a nova solução da SAP para substituir aqui o GRC. Então, basicamente, o GRC ele não vai, mas no dia 31/12/2025, até então, né? Porque a SAP também pode, eu acredito que não, mas pode acontecer de mudar essa data e a gente está seguindo, de fato, essa data aqui dentro da companhia, ou enfim, no mercado. Então, ela vem se posicionando de tirar o GRC e qual é o impacto disso nas companhias, né? Principalmente nas companhias que utilizam o GRC e já têm implantado isso. Basicamente, a partir dessa data, não vai ter mais novos patches de segurança, ou seja, elas não vai fazer mais a sustentação desses patches e as correções de bugs, enfim, melhorias de software. Não vai existir mais atualizações regulares, então ela vai passar a não fazer mais a sustentação desses problemas que vão acontecendo no dia a dia, principalmente aqui no mercado localização Brasil, né, dentro do mercado brasileiro, que as questões tributárias, as questões dos processos são bem tranquilas, né, gente? Não tem nada de complexo aqui dentro do Brasil. E isso tende a se tornar uma solução instável, né? Porque você não vai ter mais essa sustentação sendo feita pela SAP, e aí você tem que tomar uma medida, tomar uma escolha para que os seus processos não tenham impacto. Tá? E quando eu falo de processo não tem impacto, é uma cadeia de processo, né? Como a gente falou ali, a gente olha de ponta a ponta e isso faz parte dessa cadeia desse processo. E para que não tenha interrupções dentro desse processo, né? Então, a SAP vem se posicionando nesse formato, né, de tirar o GRC e colocando aqui o DRC como uma possibilidade para substituir o GRC. Então, olhando já para o DRC, é uma solução que a SAP vem trabalhando num formato cloud, que é o novo posicionamento novamente, né? E o que ela entrega aqui? O que de fato vocês vão conseguir trazer o que você tem no GRC para dentro do DRC? Praticamente nada.
Por que eu digo isso, tá? O DRC vai ser obrigatoriamente uma implantação inicial. Vocês não conseguem reaproveitar, a não ser base de dados, vocês não conseguem reaproveitar essa implantação dentro do DRC, porque é um novo conceito de cloud, etc. Tá? Então, a implantação vai ter que ser inicial, ou seja, vocês vão ter que fazer um novo método de implantação dentro da companhia. E quem já participou de projetos diretamente com a SAP, olhando para a DRC, é uma implantação demorada. E quando a gente fala de uma implantação demorada aqui dentro do Brasil, a gente vai concorrer aqui com os projetos que vêm acontecendo como reforma tributária. Então, eu vejo um grande risco nas companhias em demorar para escolher qual que é a melhor solução para garantir a eficiência do processo de notas fiscais. Porque vai concorrer com projeto de reforma, vai concorrer com projetos internos e vai concorrer com projeto, de fato, do GRC ou do DRC. Então, isso é um ponto muito importante que eu trago aqui para vocês, para que vocês pensem bastante na tomada de decisão breve nessa mudança, nessa alteração aí do GRC para quem utiliza, tá? E por isso que nós viemos aqui trazendo possibilidades, trazendo a oportunidade dentro da Midas para substituir ou até mesmo complementar o DRC, tá? A Midas vem se posicionando bastante forte, bem ativa no mercado em relação a isso, porque as nossas soluções, além de ser uma solução certificada SAP, ou seja, a SAP garante que a gente não está afetando ou não vai afetar e garante o compliance em cima de todo o clean core da SAP, a gente vem se posicionando muito forte com essa transparência ao fornecedor também. Então, mais à frente um pouquinho, a gente vai falar, vai comparar as funcionalidades, né, a nível de funcionalidade, o que o DRC hoje ele promete entregar e o que a nossa solução da Midas já entrega dentro desse mercado, tá? E para isso, a gente também vai demonstrar na prática aqui como funciona para tentar tangibilizar para vocês um pouquinho desse dia a dia, né? Um pouquinho vocês trazerem um processo de vocês para dentro da nossa solução e ver que faz sentido esse trabalho que nós vamos fazendo aqui dentro do mercado. Então, basicamente, algumas características das nossas soluções aqui que substituem o DRC ou até mesmo complementam uma escolha de DRC, a gente tem uma implementação muito ágil, né? Então, eu estou falando aqui que em 2 semanas, um mês, nós conseguimos implementar todo esse processo de ponta a ponta. Então, eu não estou mais olhando aqui para uma cadeia simplesmente de notas fiscais, né? Uma cadeia onde eu vou receber essa nota fiscal, eu vou conciliar com o pedido de compras, vou fazer a validação tributária e vou fazer a escrituração dessa nota fiscal. Eu estou falando de um processo de ponta a ponta, né? Eliminando todos os riscos desse processo. Então, isso a gente tem a capacidade de implementação aqui em um mês de trabalho. Com a energia das empresas que a gente implanta aqui, nós já tivemos essa capacidade e conseguimos garantir que essa implementação é muito ágil, tá? A nossa tecnologia dentro aqui da companhia é uma tecnologia 100% própria, então a gente não utiliza nenhuma outra tecnologia de terceiro ou de parceiro para compor a nossa oferta. Então, tudo isso tem por consequência, né, a sustentação, ou seja, a nossa sustentação, o que nós prometemos, nós cumprimos em relação à sustentação de forma humanizada, porque toda a nossa solução é própria, né, desenvolvida por nós e está dentro de casa, tá bom? E aí tem algumas outras características que é importante a gente falar aqui para garantir para vocês que de fato essa troca, né, essa escolha de vocês na substituição do GRC seja o mais tranquila possível. E a gente reforça isso o tempo todo, tá? As validações automáticas que nós fazemos dentro dessa solução, ou seja, nós buscamos dentro do nosso ecossistema, né? Nós buscamos essas notas fiscais de forma automática dentro da Cefaz, dentro da prefeitura, em uma camada muito grande de prefeituras que nós temos conexões, né? Então hoje a gente pode falar que nós somos a maior empresa conectada às prefeituras do Brasil, então vocês não vão conseguir encontrar outro que tem toda essa gama de prefeituras de captura automática. E com isso, gente,
garante para vocês uma eficiência muito grande fiscalmente, né? Então, olhando para o universo de SAP, o processo operacional ele já é moroso, né? Porque você depende aqui de uma conciliação de pedido de compras, de uma validação tributária, muitas vezes dentro de uma J1B Tax, que é o motor de cálculo de vocês, e toda a complexidade que a SAP traz, nós conseguimos absorver dentro dessa nossa solução, entregando esse valor de ponta a ponta. Tá? Então, passando algumas características, não passei por todas, justamente para não ficar para ficar produtivo aqui, para ficar flexível também. E isso a gente tem vários clientes utilizando já a nossa solução embarcada dentro do SAP, né, dentro desse nosso ecossistema. Você pode passar aí um pouquinho, Jorge, por favor? Só complementando esse ponto, né, o Merigui. Então, de tudo isso aqui, a gente pode resumir que nós conseguimos fazer uma implementação rápida, né, porque a solução ela já é certificada pela SAP, ela já tem todos os padrões que a própria SAP necessita. Além disso, nós temos cases e bons benchmarks para poder indicar onde essa solução já está funcionando de forma plena. Além disso, nós temos toda a questão de captura automática, transporte automático para dentro do próprio RP, para dentro do SAP. Então, você não tem a necessidade de ter uma pessoa lá fazendo digitação e uma pessoa que fica o dia inteiro digitando número, digitando informações, corre o risco, né, de ocorrer algum erro. Então, esse erro tem uma consequência. Então, todo o compliance, toda a rastreabilidade, tudo isso fica muito claro dentro dessa solução que a gente proporciona, dentro dessa solução que a gente entrega ao SAP. Então, isso é muito bacana, né? Fazendo um resumo muito rápido de tudo isso que a gente tem na tela, até mesmo depois isso a gente pode compartilhar com os participantes, tudo isso para poder checar e fazer uma leitura rápida, mas a gente consegue justamente isso: rapidez, agilidade, rastreabilidade, né? E o fundamental dentro de qualquer companhia, o compliance das informações. É um dado até interessante que nós fizemos a pesquisa aqui dentro da própria Midas, né? Um processo operacional é, de ponta a ponta, né? Buscando essa nota fiscal, percorrendo por todas as áreas da companhia, a atuação da digitação da nota, da validação dos tributos, da validação do fornecedor, até a criação da Miro, né? A criação da Miro, ele leva em torno aqui de 13 a 14 minutos por nota fiscal. Então, se vocês tiverem um volume considerável, né? E aí eu não estou falando nem interações com fornecedores, estou falando de fato do processo operacional. O cara já sabe o que ele tem que fazer, ele recebe a nota e operacionaliza isso. Então a gente fez esse estudo aqui dentro de casa, e a gente está falando de 14 minutos por nota fiscal num processo tradicional, né? Um processo tradicional dentro da própria SAP e não considerando os riscos que isso tem, né? De digitação errada, de obrigações acessórias não qualificada e tudo mais. E dentro da nossa solução, dentro dos nossos clientes, como o Jorge bem trouxe aí, os benchmarks que nós construímos aqui, podemos oferecer para vocês, nós temos clientes que conseguem fazer isso em 1 hora, 2 horas, todo esse processo, porque de fato a gente busca esses dados e faz essas validações de forma automática. Um pouco mais à frente, na prática, eu vou mostrar alguns cenários para vocês, que a nota foi emitida e foi escriturada muitas vezes no mesmo dia. Então, isso é um dado muito interessante que tem vários benefícios relacionados a isso, né? Além do dado qualificado, né? Do lançamento qualificado, mas também da entrega das obrigações acessórias qualificadas, né? E aí um ponto importante, né, Jorge, que a gente trouxe aqui no último webinar, 90% das empresas brasileiras têm problemas nas entregas das obrigações acessórias. E 70% desses pontos é muito mais voltado para atividades operacionais que as pessoas realizam ali. Não tem um índice de checagem, não tem uma automação, uma digitação de forma automática. Então, são erros é, pequenos que têm uma cadeia de impactos gigantescas dentro da companhia, né? Então é isso que a gente se propõe a resolver aqui para vocês dentro dessa nossa solução, tá? E aí, falando, né, nós já falamos como era, o que precisa, que são todas essas situações dentro do inbound, né?
E ainda continuando na parte teórica, a gente mostra qual que seria a nossa esteira, né, de processamento, a nossa esteira de captura de documento fiscal para poder levar isso para dentro do SAP. Então, a gente tem que imaginar que quando o prestador de serviço ou o fornecedor ele faz a emissão de um documento fiscal, dentro dessa situação, existem os canais de entrada. Então, se for serviço é na prefeitura, se for CTE ou nota fiscal, vai ser direto no Cefaz. Então, tem esses canais de entrada que é basicamente onde o documento ele vai estar sendo validado por algum órgão público. Então, a Midas ela tem condições de que, na hora que esse documento fiscal ele é gerado, seja no Cefaz, seja nas prefeituras, e como bem mencionado pelo Merigui, a Midas ela tem a maior condição e o maior motor hoje para poder fazer a pesquisa desses layouts nas prefeituras. Então, mais de 5.000 municípios, né, e cada um com um layout. Aqueles que optaram pelo padrão nacional, mesmo optando, não trabalha com o padrão nacional, então isso gera diversos layouts, independente disso. E mesmo com esses diversos layouts, a Midas ela tem condições de ir até o município, fazer a coleta, né, a captura automática desse documento fiscal, fazer a decodificação desse documento e trazer para dentro do nosso motor, para dentro da nossa esteira, para que aqui dentro de casa a gente consiga, de forma automática, fazer a estruturação desse XML independente do layout. Então, faz a estruturação desse XML e entregar isso de forma automática para vocês dentro do próprio SAP. E quando eu falo que a gente faz essa padronização do XML, isso falando de uma forma bem simplista, de uma forma bem simplória, porque dentro de todo esse processo, a gente vai fazer a validação do documento, a gente vai fazer a checagem desse documento para poder verificar se existe uma duplicidade, uma triplicidade. Nós vamos fazer checagem do fornecedor para poder entender se ele está ativo na receita, se ele é optante do Simples Nacional ou não. Então, tem N fatores que, se a gente for se aprofundar aqui agora, a gente vai passar pelo menos uns 20 minutos falando a respeito de toda a complexidade dessa validação. E depois que é feito todo esse trabalho de validação, de checagem desses documentos, a gente entrega para vocês isso dentro do SAP. E lá no SAP existe, como nós somos uma empresa certificada da SAP, nós já não somos uma Z, né? Não é uma transação Z dentro do SAP, nós temos uma namespace. Então vocês, via namespace da Midas, vocês vão conseguir fazer diversas verificações, que o Merigui vai mostrar posterior para vocês, mas mais uma vez dando spoiler, né? Vocês conseguem fazer a checagem se esse fornecedor ou esse prestador de serviço já está cadastrado ou não. Vocês conseguem verificar se existe um pedido de compra emitido para essa prestação de serviço, se a 116 do fornecedor tem correlação com a 116 que está cadastrado lá dentro do documento fiscal, ou se a gente for falar especificamente de mercadoria, né, falando de NCM, então consegue fazer essa checagem também, né, avaliando o cadastro desse fornecedor dentro do SAP versus o documento fiscal. Então tem uma infinidade de validações que vocês vão realizando dentro do RP. E essas validações que eu estou dizendo é mais ou menos assim: está tudo ok? Se estiver tudo ok, ele vai seguir uma esteira automática. E se não estiver ok, aí sim o usuário tem condições de ir lá, fazer uma checagem, um filtro, uma verificação, para atuar pontualmente. Então, todo aquele trabalho que era feito manual, de você fazer essas etapas de forma manual e cada um olhando aonde está gargalando essas informações, tudo isso ocorre de maneira natural e fluida em função desse cockpit que nós temos dentro do próprio SAP. Depois disso, feitas as validações, migo e miro e dá prosseguimento. Quer complementar alguma coisa, Merigui? Sim, sim, queria. Você já me conhece, né, Jorge? Então sabe que eu gosto de complementar com alguns dados aqui. Gente, é importante, eu gosto sempre de trazer dados reais aqui para tangibilizar e muitas vezes esses problemas eles são ocultos dentro da companhia e a gente não olha para isso, né?
Quando a gente está falando de prefeitura, a gente está falando que o ano passado nós tivemos aqui dentro da nossa esteira de processamento de mais de 1.200.000 notas por mês, nós tivemos cerca de 2.500 alterações de layouts ou de tags ou de algum tipo de alteração na busca dessas notas fiscais e nos layouts dessas notas fiscais. E o que que isso compromete dentro de um processo de automação, de automatização, né? É, toda vez que isso é alterado, a manutenção disso é feita por nós, ou seja, de uma forma proativa. Muitas vezes, e 100%, quase 100% das vezes, vocês nem vão ficar cientes que houve alteração em layout de notas fiscais ou em tags específicas, porque o que a gente garante é a entrega do dado qualificado e a entrega do XML padronizado para a esteira do SAP fazer essas validações. Então, quando o Jorge traz aqui que nós conseguimos fazer esses lançamentos de forma automática, essas validações de forma automática, é porque de fato nós preparamos o caminho aqui para receber esse XML padrão. Tem todo um trabalho aqui dentro de casa para preparar esse XML padrão, garantindo compliance, garantindo é, outras validações, né, como a LC 116, nota duplicada, se a nota de fato é uma nota original da prefeitura, até chegar dentro do SAP. Então, não só olhando para dentro do SAP e os riscos que você tem, que a gente tem, né, olhando para a esteira dentro do SAP, fora isso, a gente também consegue entregar valor olhando para essas situações, né, e levar para o SAP de fato já com um processo mais claro, um dado mais qualificado. E aí, olhando dentro do SAP, né, é aquele ponto, né, 14, 15 minutos para lançar uma nota, só o tempo operacional e a gente reduzir isso para 1 minuto, 2 minutos, te dá muita visibilidade de caixa, né? Então, hoje, um processo, e aí dentro dos benchmarks que nós temos aqui, nós tínhamos uma companhia que em 27 dias eles conseguiam lançar essa nota fiscal. Então, praticamente demorava um mês para lançar essa nota fiscal porque o processo era descentralizado. Não tinha um cockpit como o nosso para centralizar tudo isso. E era descentralizado. Então, demorava 27 dias para que a nota, da partir da data de emissão até o lançamento e escrituração dela, para que o financeiro ou a área fiscal tenha visibilidade ou previsibilidade de caixa ou de pagamento de impostos. E por muitas vezes não tinha tempo suficiente para fazer esses lançamentos e paga juros sobre impostos, paga juros fiscais, enfim, protestos, obrigações acessórias, toda a consequência que vocês já estão acostumados no dia a dia. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue trazer para um universo de horas, dias, e o usuário ele vai trabalhar num conceito de só trabalhar na exceção. O que for regra, né, as validações acontecem de forma automática. E aí eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês cenários reais, em ambientes reais aqui, de notas que foram lançadas e processadas de ponta a ponta num único dia. Então, isso é um cenário muito importante. E de todas essas etapas aqui, Jorge, que a gente está falando, cara, tem várias áreas que participam desse processo, né? Então a gente está Muitas. falando aqui dos suprimentos que fez a compra, de que cadastrou o fornecedor, depois passou para a entrega da nota fiscal no lugar, né? Entrega do material ou a prestação do serviço, e aí essa pessoa geralmente faz a validação da entrega, entrega para a área fiscal para fazer a validação dos impostos, depois passa para contas. Então, assim, tem várias áreas envolvidas nesse processo e que se tu não tiver um lugar padronizado que orquestra tudo isso, fica muito difícil você ter esse tipo de controle e saber de fato onde está o problema, a causa raiz ali. Então, tudo isso que a gente vem falando é o que a gente se propõe a fazer aqui com o nosso mercado, com o nosso ecossistema, tá? Falando de área, só aqui a gente pode mencionar suprimentos ou compras, almoxarifado para poder fazer o recebimento, fiscal, controladoria. Então, tem uma série de áreas que estão todas envolvidas dentro desse processo. E aí, sem uma visão, sem um workflow adequado, a possibilidade e a situação de acontecer um gargalo e acontecer algum problema é enorme, né? Porque quando faz a prestação de serviço, o pessoal liga para o fiscal para perguntar quanto que vai pagar. Se o fiscal dá uma informação ruim ou que o cara não gosta, ele vai ligar para suprimentos e assim vai.
né? Então, toda possibilidade que a gente tem de minimizar, e você até vai mostrar isso depois, né? Qual que é o tempo de entrada de uma nota e qual que é o tempo de você fazer a escrituração dela. Então, reduz de forma absurda o processo. E aí, né, o dia a dia, que é o que a mídia se propõe a fazer também, né, no dia a dia, as pessoas serem mais humanas aqui também, né, Jorge? Ou seja, Exato. eu já trabalhei dentro do Contas a Pagar, já lancei muita nota quando mais novo aqui, e pelo menos na última semana do mês, dificilmente eu conseguia marcar algum compromisso pós horário de trabalho, porque eu estava em fechamento fiscal. Eu estava lançando a nota fiscal porque as notas surgiam de gaveta, as notas surgiam de uma forma inesperada, Magicamente. magicamente, e aí a gente. Pessoal, eu acho que a conexão do Merigui sofreu uma pequena queda. Mas, dando continuidade aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, aqui a gente entra justamente num comparativo entre a solução do DRC, né, que está sendo ofertada, que está sendo repassada aí pela SAP, e quando a gente fala especificamente a respeito da Midas, né, sendo um complemento ou então a solução da Midas efetivamente funcionando diretamente com a SAP, a gente tem mais uma matriz comparativa a respeito dessas soluções. Se a gente for passar por todas elas aqui, a gente vai levar bastante tempo e eu vejo que cada vez o nosso tempo aqui está ficando um pouquinho mais curto, né? Um pouquinho mais estreito. Só que a gente pode focar com relação. Ah, o Merigui voltou aqui. Qualquer coisa Voltei, você, gente. você complementa, tá, ô Merigui? É que a gente Então, falou de lançamento de nota, enfim, de muito tempo, a internet falou, opa, não, vamos parar de lançar essas notas fora do horário de trabalho e caiu aqui. mas eu Pode seguir, estava Jorge. tava falando aqui a respeito dessa matriz, né, de comparação, o Merigui. E falando especificamente da parte solta, né, do DRC, então a forma nativa do DRC dentro do SAP e a solução da Midas funcionando junto com o SAP. Aqui nós temos diversos comparativos, né? Só que se a gente fosse focar em alguns que até mesmo a gente já mencionou no decorrer da nossa conversa, vamos olhar especificamente para implementação. Aqui está como indeterminado, mas vamos chutar que seja pelo menos 6 meses de implementação. A quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de projetos concorrentes com uma implementação de um DRC. E quando você olha para a Midas, a gente tem como benchmark, como case, projeto instalado em um mês, né? Não concorrendo, ou então concorrendo, só que por um mês, e não por um tempo indeterminado, numa implementação de um DRC. E uma coisa também que me chama muito a atenção, e até mesmo quando você conversa com qualquer usuário, e até mesmo a gente no dia a dia, quando você tem a necessidade de um suporte, não há maior dificuldade do que conversar com um chatbot em vez de conversar com uma pessoa realmente, né, para poder fazer e sanar a sua dificuldade. Então, isso é muito, muito interessante também dentro das atividades que a gente faz. Perfeito. E aí, belos comentários aí, então, Jorge. Quando a gente fala de projetos implantados pela SAP ou por consultorias da SAP, né, implantando esses projetos, a gente tem experiência aqui que no mínimo 6 meses, né? Por toda a complexidade que de fato a SAP propõe na entrega, né, e na implantação. Mas tem um outro fator aqui também que é muito importante a gente dizer, que o GRC ele já estava dentro do mercado brasileiro, ele já tinha se adaptado ao mercado brasileiro, né? Todas as complexidades aqui, que não são poucas, né? Então ele já estava se adaptado. E o DRC ele vai ser uma plataforma global.
Então, existe um tempo de maturação muito grande ainda para o DRC se adequar aqui às regras do Brasil, né? As regras da localização aqui do Brasil. Então, isso também pode ser um fator muito interessante de risco dentro do processo e juntamente com as mudanças tributárias que nós vamos enfrentar daqui por diante, né? A gente está falando de reforma tributária que vai revolucionar aí, a promessa, né, de revolucionar todas as questões tributárias do Brasil, concorrendo aqui com uma solução que não está madura no mercado brasileiro, né? Ainda isso eu enxergo com bastante risco aqui no momento da escolha, tá? Então, por isso que nós trouxemos aqui alguns comparativos e reforçamos aqui também, né, que mesmo que a escolha seja o DRC, a gente complementa a solução do DRC com que o DRC ele não consegue entregar. Então, isso que é um ponto bem importante aqui também. Então, quando a gente fala aqui de captura de nota fiscal de material, captura de nota fiscal de serviço, né, o DRC ele não vai entregar essa solução. Então, no mais, se vocês quiserem automatizar o processo de ponta a ponta, vocês teriam que contratar duas soluções, né? Sendo o DRC e o complemento com a gente aqui para suportar a nota fiscal de serviço. E a nossa solução entrega tudo que o DRC promete um pouco mais nessas comparações que nós vamos fazendo aqui. Um outro ponto importante também, né, e que garante compliance, eu falei lá no início, vou reforçar aqui, a nossa solução é certificada pela SAP, então a gente tem um atestado, o selo da SAP, que isso não vai afetar nenhum clean core de vocês, nenhum desenvolvimento standard de vocês, e a gente vem certificando isso ano a ano, né, é um processo bastante desgastante, mas que a gente enxerga que faz total sentido aqui para garantir uma tranquilidade para vocês, clientes, né? E aí, entrando em algumas funcionalidades dentro da solução, dentro do próprio SAP, a gente pode falar ali, né? O deparo de LC 116, nós entregamos para vocês, e isso a SAP ela não consegue entregar justamente porque a característica aqui do Brasil ela é diferente, né? Então a gente é especialista nesses pontos e consegue entregar valor em pequenas funcionalidades, mas que dentro da cadeia do processo, né, garante bastante automatismo. As consultas de forma automática em fontes públicas, né, Jorge? Então a gente está falando aqui Simples Nacional, Receita Federal se integra, ele acompanha de forma online o processo da nota fiscal, né? Então, quando vocês buscam uma nota fiscal quando a gente busca uma nota fiscal nas prefeituras ou na Cefaz, a gente também valida se aquele fornecedor é Simples Nacional ou se ele está ativo na Receita Federal para eliminar esses riscos existentes dentro do processo. Então, é mais uma camada que a gente sana de compliance de uma forma automatizada, né? Também temos aqui uma redução de base de cálculo, por exemplo. Então, notas fiscais de serviço, que tem aqui diferentes contratações, né? 50% material, 50% serviço, a gente consegue garantir para vocês que essa redução de base de cálculo no momento de fazer a validação tributária, ela aconteça de uma maneira muito simples. Então, isso garante que essas peculiaridades aqui do Brasil, elas sejam atendidas. A gente trouxe algumas características aqui, né? A gente tem várias outras, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais numa reunião mais específica, mas é mais para trazer para vocês que a nossa solução, embora seja um produto ali, ela é muito flexível a atender o processo dos nossos clientes, né? Então, a gente tem processos diversos aqui e que a solução ela se adapta a esses processos, tá? E você até mencionou, né, o Merigui, a respeito da complexidade das coisas. Hoje, se a gente for contar, né, 26 estados mais o Distrito Federal, a gente tem 27 países dentro da plataforma do Brasil, né? Então são 27 peculiaridades, tudo isso. E apesar de ter uma questão tributária cheia de desafios, a gente consegue superar esses desafios e simplificar isso de uma forma que seja mais fluida e mais tranquila no dia a dia. Perfeito. E aí, só pegando o gancho aqui,
Fora tudo isso que a gente está falando de um processo interno, a gente também tem a questão da transparência para o fornecedor, né? Que aí eu acho que a gente já consegue demonstrar a solução na prática aqui, né, Jorge? Para Isso. tangibilizar essa nossa preocupação aqui, né? O quanto a gente consegue melhorar o nosso processo interno e também levar benefícios para os nossos fornecedores. Então eu vou compartilhar aqui, tá, gente? E aí só confirma aí para mim, Jorge, se você está vendo a minha tela, tá? Apareceu a minha tela? Sim, já tô visualizando, me liguei. Ah, perfeito. Bom, gente, então, dentro do nosso ecossistema, a gente está falando que nós temos canais de entrada dessas notas fiscais e que esses canais podem ser a captura diretamente na prefeitura, a captura diretamente na Cefaz, caixas de e-mail que a gente pode receber essa nota fiscal, processar essas caixas e também temos um portal de fornecedor embarcado dentro desse ecossistema, tá? Esse portal de fornecedor, o fornecedor ele consegue subir essas notas fiscais de uma forma padronizada e acompanhar o processo da companhia, interno da companhia até o pagamento. Então, como a gente está como eu estou demonstrando aqui para vocês, ele consegue acompanhar o processo da nota fiscal dele até a escrituração da nota fiscal, até o pagamento da nota fiscal. Isso é muito relevante dentro de um processo de inbound, gente. A gente fez um estudo aqui também que a cada nota fiscal que é emitida para o tomador, existem até 10 interações com departamentos diferentes. Porque o fornecedor não tem essa visibilidade, não tem essa transparência em que fase é que está dentro da companhia, onde está parada a nota dele. Então aqui a gente traz esse conceito para dentro desse ecossistema e o fornecedor ele tem a transparência de acompanhar de ponta a ponta em que momento está a nota fiscal dele. Dentro dessas caixas aqui, ele consegue saber qual que é a pendência que ele tem de preenchimento de algum campo, por exemplo, um campo de pedido de compras, pode deixar de forma obrigatória ou não, e o processo aqui onde está parado, né? Então ele consegue acompanhar de ponta a ponta aqui se ele recebeu ou não, se está na fase de validação tributária ou não, se está na fase de lançamento de migo, enfim, ele consegue acompanhar de ponta a ponta todas as notas fiscais dele, tá? Um outro ponto importante que nós trazemos também dentro desse ecossistema aqui e transparência para o fornecedor são as movimentações gerais que ele tem dentro da companhia ou até mesmo de todas as companhias que utilizam essa nossa solução. E aqui ele consegue também interagir com equipes lá dentro da empresa, independente do momento em que a nota está, ele consegue interagir, questionar ou até mesmo responder dúvidas do processo interno, né, dessa equipe. Então aqui ele tem todas as notas fiscais, quais o status de cada nota fiscal integrado com o processo lá do SAP, né, com o nosso módulo do SAP. Então, se a nota avançou de um recebimento físico, né, para uma validação tributária, o fornecedor ele vai conseguir acompanhar todas as notas fiscais dele aqui e consegue também interagir aqui dentro do canal de comunicação. Isso que é o que a gente mais prega aqui, essa relação de forma unificada, né, e transparente e rápida. O fornecedor e o tomador, vocês conseguem interagir aqui dentro diretamente com o usuário que está tratando a sua nota fiscal dentro da empresa, e o tomador ele consegue mandar mensagens também diretamente para a equipe interna dele. Então, é um canal exclusivo de comunicação interna e externa para o seu fornecedor. E de uma forma padronizada, mantendo todo o histórico, mantendo toda a comunicação aqui. O fornecedor ele não vai precisar mais mandar um e-mail para suprimentos, mandar um e-mail para o fiscal, falar com o financeiro, e aí é um passa-bola, né? Uma batata quente que vai pingando dentro da companhia, né, Jorge? Não, a nota está com o fiscal, a nota está com suprimentos, enfim. Aqui não, aqui é tudo, a gente deixa de uma forma padronizada para que a comunicação fique muito clara entre essa parceria, né, de fornecedor e tomador. Então, isso é bastante interessante. Aqui a gente vem tendo bastante procura por esse portal de fornecedores que dá transparência aqui para eles, tá? E aqui é uma telinha simples onde ele envia o documento, né? Nota fiscal de serviço, nota fiscal de produto, embora a gente captura diretamente na Cefaz, na prefeitura, e disponibiliza aqui para ele fazer alguma tratativa ou
o processo de vocês, tá? Então, basicamente, aqui dentro desse portal, a gente está falando de transparência para o fornecedor voltados para a nota fiscal, né? Mas como o Jorge disse lá atrás, o nosso processo é de ponta a ponta, né? Um processo que a gente inicia desde o cadastro do fornecedor até a emissão da nota. Então, dentro desse mesmo portal, gente, a gente também tem a etapa de cadastro de fornecedores, de certificação e homologação de fornecedor. Então, o fornecedor ele vai iniciar a comunicação com vocês, vai iniciar um relacionamento com vocês dentro desse nosso ecossistema, até o pagamento dele da primeira nota fiscal e daí sim por diante. Então, tudo dentro de um único ecossistema. Então, isso é muito interessante para empresas pequenas ou empresas de médio e grande porte, porque é um único canal. Acho que ativei o mudo aqui sem querer, gente. Então aqui, gente, ele consegue enxergar a nota fiscal, enxergar o passo a passo dessa nota fiscal, ele consegue interagir, marcar como recebido, ou seja, ele recebeu esse pagamento e marcar aqui como recebido, ter um controle financeiro dele. Para pequenos e para grandes fornecedores, isso aqui é importante. E aqui ele consegue ver o PDF, enviar e-mail, tudo dentro de uma tela também. Então fica muito mais prático para o fornecedor. Então, olhando para o processo, para o processo geral, né, a gente traz benefícios tanto para o processo interno e também para o fornecedor, que vai ter um controle muito mais apurado da relação que ele tem com o tomador. Então, basicamente, esse é o início do nosso ecossistema aqui, onde vai concentrar todas as nossas soluções, né, onde já tem concentrado todas as nossas soluções de uma forma única aqui. E aí, olhando para o processo dentro do SAP, vou mudar a tela aqui, olhando para o processo dentro do SAP, esse é o nosso cockpit padronizado, tá, gente? Então, a gente sobe isso, configura tudo isso junto com vocês, entende o processo de vocês, configura isso, e tudo isso fica dentro de um único cockpit. Então, todas as notas da companhia ficam dentro de um único cockpit. Isso vocês garantem aqui uma padronização e um controle muito apurado para saber onde estão os principais gargalos do processo, né? Onde que os juros que eu paguei ou a multa que eu paguei aqui mensal, em que fase do processo falhou que eu tive que pagar essa multa. Então, vocês conseguem apurar isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática, porque tem tudo padronizado. Então, aqui, basicamente, acontece todas as validações, toda a automatização e o conceito que o Jorge explorou bastante aqui é que o usuário ele vai trabalhar somente na exceção, ou seja, somente na validação que ocorrer um erro, né? O resto que acontecer de forma das validações de forma ok, né, de forma compliance, vai passar no automatismo de uma forma rápida, tá? Vamos demonstrar aqui para vocês, esse é um cenário até produtivo, tá? De um dos nossos clientes que nos autorizou a mostrar isso, né? Obviamente que eu não vou mostrar dado sensível aqui, questões de LGPD e tudo mais, mas aqui, ó, trouxe alguns cenários para vocês de notas fiscais que foram emitidos no dia 3/2, recente, né? Há 3 dias atrás, que foram integradas dentro da nossa solução, né, passando por todas aquelas validações que a gente falou para vocês, de decodificação, entrega do XML, validação de antifraude, a validação se a nota é original, a decodificação e a entrega para dentro do SAP, e fazendo de forma automatizada aqui, fazendo essas validações de conciliação de pedido de compras, de validação de impostos, né? Comparando os impostos da nota com os impostos do motor de cálculo, J1BTax, FV11, enfim, independente do motor de cálculo aí. Então, trago cenários aqui para vocês de que a nota foi emitida no dia e foi escriturada no mesmo dia. E isso tem um grande valor agregado, né, gente? Estou falando aqui que o processo ele passou de forma automatizada num único dia. Ou seja, tem a capacidade de emitir a nota e fazer o lançamento e a escrituração no mesmo dia.
Então, isso é muito relevante dentro desse processo e dentro das validações do SAP. Mas também nós trazemos aqui, vou pegar algum outro layout aqui, que eu trago aqui cenários em que, de fato, aconteceram erros, né, dentro do processo. Então, eu tenho vários pontos aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, esse de validação fiscal. Então, toda a etapa aconteceu, vou pegar um outro aqui, toda a etapa aconteceu automática e, por algum motivo, parou no status de validação tributária, porque os impostos da nota fiscal não condiz com os impostos calculados no motor de cálculo de vocês, J1B Tax e tudo mais. Deixa eu pegar um cenário prático aqui para mostrar para vocês. Vou pegar esse aqui para ver se tem os impostos. Bom, essa nota aqui ela já foi lançada, né? Não tem os impostos, mas aqui nós temos a comparação dos impostos. Então, eu estou falando que essa nota ela passou num critério automático, 100%, porque os impostos aqui do XML estão batendo com o motor de cálculo do SAP. Ou seja, os impostos estão corretos. Nesse caso aqui, não tem notas fiscais, não tem impostos nessa nota fiscal, então por isso que passou de forma automática, porque os impostos estão batendo, tá? Então, esse é um ponto bem relevante dentro da nossa solução, que garante o compliance fiscal também. Um outro ponto aqui também é quando o pedido não foi informado, ou seja, a gente tem a capacidade de buscar esse pedido de dentro da nota fiscal, mesmo que não seja padronizado, decodificar esse pedido de compras e associar ele de forma automática. E nesse caso, essa opção, o fornecedor ele não colocou isso dentro da nota, e por consequência, a gente não conseguiu associar o pedido aqui pela nota fiscal. Então, o usuário ele também consegue aqui listar os pedidos desse fornecedor. Então, vim aqui, cliquei em listar pedidos, ele vai trazer somente pedidos desse fornecedor, desta empresa de centro, e vocês conseguem associar isso de forma muito simples aqui e dar uma próxima etapa para ele fazer os lançamentos todos de forma automática. Então, de uma forma breve aqui, de uma forma muito rápida também, para não entrar tanto no operacional, o conceito aqui de trabalhar na exceção ainda assim é muito mais rápido, é muito mais prático do que você fazer isso de forma standard SAP, porque aqui não tem alterações de dados, né, Jorge? A gente está falando aqui o dado ele é fidedigno ali, né? É um dado real, um dado qualificado. Então não tem alterações de dados. O que tem é decisões em processos que por algum motivo a validação não está coerente, tá? Né? Então, isso é um ponto bem importante. E disso tudo, vocês conseguem extrair esses relatórios, trabalhar num fluxo de caixa, trabalhar numa previsibilidade de caixa, bem importante. E aí, por fim, Jorge, uma funcionalidade muito interessante aqui também que nós temos, né, é a integração que a gente falou agora há pouco com o portal lá do fornecedor. Então, vamos imaginar aqui, Jorge, que você é meu fornecedor agora, tá? E por enquanto é um fornecedor bom aqui, tá? E eu preciso fazer algum comentário com você para você visualizar isso lá no Olimpo. Então, dentro da própria solução do SAP, é possível você fazer esse comentário aqui, Jorge, reteve o imposto errado. Por favor, cancelar a nota. E quando der um OK aqui, esta mensagem vai aparecer aqui no portal do fornecedor, dentro do canal de comunicação, para ele fazer a tratativa. Então, ele consegue interagir com você aqui dentro, e quando ele interagir, você vai receber isso aqui dentro do SAP com a tratativa dele aqui dentro do log. Então, essa interação você faz dentro da nossa própria solução. Você não precisa enviar um e-mail, acompanhar esse e-mail com várias pessoas copiadas, fazer a gestão do sistema, fazer a gestão do e-mail, fazer a gestão da comunicação, enfim. Então, tudo num lugar só, é tudo integrado aqui dentro desse nosso ecossistema, tá? Se quiser complementar, fica à vontade aí também, tá, Jorge? Não, tá excelente. Mas a gente está com um tempo bem apertado, na realidade já superamos o nosso prazo aqui. E aí, eu vou até compartilhar já a minha tela aqui, não querendo te cortar, mas já te cortando, Você não é um ô fornecedor Luiz. bom agora, então, tá, Jorge? Não querendo te cortar, mas já te cortando. Pessoal, isso que o Merigui mostrou para vocês é simplesmente uma exposição de forma superficial.
Então, o que, que nós gostaríamos, né, de oferecer para vocês e contar com vocês com relação ao prosseguimento, né? Vocês que participaram até agora conosco, que vocês façam, né, a leitura aí do QR Code. E aí, nessa leitura do QR Code, entre em contato conosco, a gente agenda uma reunião e dentro dessa reunião faz uma demonstração realmente, né, com todos os detalhes, para que vocês consigam perceber a quantidade de benefício, a quantidade de valor que a gente consegue entregar com essa solução. Então, eu vou deixar até mesmo esse QR Code aqui exposto para que vocês façam a leitura. E também já vou dar prosseguimento ao próximo slide sem mostrar o slide, tá, Amerigui? O próximo slide seria a nossa abertura para perguntas. E a gente já tem duas aí que o Eduardo mandou para a gente no chat. Então, a primeira, né, é que se a SAP vai exigir que os fornecedores de solução inbound tenham a certificação do SAP após descontinuar o GRC. Posso responder a isso, tá? Claro, É o seguinte, quem que perguntou? Desculpa, o Eduardo, né? Eduardo. Eduardo, não tem uma exigência da SAP, tá? Para que a solução seja certificada, mas a SAP está travando isso de uma forma bem real, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A partir desse momento em que a SAP está mudando tudo para cloud, é para manter o controle de todas as soluções que são embarcadas ao SAP que afetam o Clean Core. Então, ela está batendo muito nas soluções que afetam o Clean Core da SAP, para que isso não aconteça, porque isso gera um grande ponto de sustentação dentro da SAP, e é isso que ela não quer, tá? Então, não tem uma obrigatoriedade, só que essas empresas que não foram certificadas vão cair em desuso, tá? Não vai ter fatia de mercado, não vão conseguir ingressar no mercado, tá? Isso é um ponto bastante importante de ser dito, tá? E aí, dando continuidade nisso, o Merigui, ele fez uma segunda pergunta falando a respeito, questionando, né, se os concorrentes hoje, se os outros players de mercado, eles possuem essa certificação. E aí a gente pode falar com bastante orgulho, né? Perfeito, perfeito. Eu posso responder aqui. Nós temos alguns concorrentes dentro desse mercado, tá, Eduardo? Alguns concorrentes, poucos, tá? São certificados, só que não tem a abrangência que nós temos entregando o processo de ponta a ponta. Então, eles entregam só essa etapa pequena dentro do SAP, né, que é importante sim, mas só essa etapa do SAP e você precisa contratar uma outra empresa para fazer esse processo de inbound, de certificação, para levar esses dados para o SAP. E o que a gente se propõe aqui é entregar esse processo de ponta a ponta numa solução certificada, tá? E temos, a maioria deles não são certificados, tá? Temos poucos casos que são certificados e que mantêm essa certificação ano a ano, tá? Aqui mais uma pergunta, o Merigui. Antônio Caldas, ele está perguntando se esse um mês de implementação é um projeto à parte ou se dentro desse um mês a gente já prevê todas as vezes, né, que tem lá dentro do SAP. Perfeito. Bom dia, Antônio. Prazer ter você aqui, tá, cara? É, quando nós já implantamos dentro de empresas que tinham customizações dentro desse período, tá? Obviamente que com uma pergunta nesse formato, né, pode abrir margem para várias customizações complexas, né? Então, por exemplo, a gente já implantou a solução SAP numa empresa que não tinha motor de cálculo, não tinha J1 Betax. E a gente conseguiu fazer uma solução que faça o cálculo de impostos para eles da mesma forma que uma J1 Betax dentro desse período. Então, para a gente é muito flexível, né? Obviamente que a gente precisa entender o seu cenário caso a caso, né? Quantas customizações se ela é uma customização complexa, né, a quantidade, né, ou é muito complexa para garantir isso para você. E isso é muito importante que também as empresas saibam quais as customizações elas tenham ali dentro do SAP, né? Porque isso torna o processo muito mais rápido também. Essa clareza, a documentação do que a Z faz, enfim. Mas sim, é possível, tá?
Tem várias coisas que podem impactar, né, na implementação, desde a complexidade das customizações, né, das vezes que foram feitas, e também do esforço que vai ser despendido do lado desse parceiro, né? Então, como que ele vai, quantas pessoas, né, qual que é o capital humano que ele vai empregar para que tudo isso seja feito, tudo isso seja desenrolado, vamos dizer assim. Então, tudo Gente, acaba tendo uma influência. perfeito. Aí, aproveitando já o Antônio fez essa pergunta, não sei se eu respondi, Antônio, só dá um joinha aí para ver se está tudo certo. Nós temos empresas que nós implantamos aqui que eles tinham integração do SAP com processos externos, né, com RPs, outros RPs externos, que aí sim, dentro dessa integração com outros RPs externos, era uma complexidade um pouco relevante, né, porque a gente dependia não só da integração que saía do SAP, né, mas também com a dependência da gestão desse outro RP. Então, no que tange aqui a nossa responsabilidade, é possível, a gente implementa isso muito rápido, porque de fato é um produto e é flexível, né? Então, a gente consegue fazer isso muito rápido para vocês. E outro ponto que é o mais importante é que a gente olha para o processo de vocês primeiro, então a gente vai e faz um assessment, olhando para o processo como ele é, e propõe qual que é a melhor aderência para dentro da nossa solução. Qual que é a aderência máxima que a gente consegue alcançar para deixar o seu processo mais automático possível, tá? Bom, pessoal, acredito que estouramos aí em 11 minutos nosso tempo. Se tiver mais perguntas, se vocês buscarem mais dúvidas, por favor, acessem o QR Code que está aí na tela de vocês, entrem em contato conosco. A gente consegue fazer essa reunião e apresentar, fazer uma demonstração da solução já integrada ao SAP e passar todo esse valor e o que a gente entrega como benefício. Agradeço a participação de vocês, mais uma semana aqui. Acredito que na próxima semana continuaremos com essa trilha de webinar, sempre trazendo pontos relevantes, coisas importantes aí para o dia a dia de vocês. Merigui, obrigado pela companhia e pelo bate-papo. Valeu mais uma vez, Jorge. Obrigado por todo mundo que dedicou esse tempo aí com a gente. Nosso webinar vai ser semanal, com conteúdos relevantes, então fiquem de olho aí que vai ser bem importante. E mandem sugestões também, tá, gente? É importante que vocês mandem sugestões para a gente cada vez mais suprindo as dúvidas, enfim, o que o mercado vem trazendo para nós. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Bom restinho de quinta e bom final de semana. Um abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau.